sobre ser lésbica. Pra quem não me conhece, eu sou a Sophie Bonfada, lésbica e estudante de moda. E hoje, pra gente comemorar o mês do orgulho, eu vou contar como eu descobri que era lésbica. Eu já tinha contado essa história de forma mais reduzida lá no TikTok, mas eu não dei muitos detalhes, não contei aquela história longa. Então, bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube e o primeiro episódio do quadro E sobre ser lésbica. Bom, só pra dar um contexto, eu cresci em uma família não muito tradicional, mas evangélica. Então, eu cresci em um espaço que não me dava liberdade para me questionar. Eu ia crescer, eu ia casar com um homem, eu ia ter filhos e a gente ia ir todo domingo para a igreja. O único contato que eu tinha com pessoas LGBT era das séries, dos livros que eu li. Inclusive, eu acho que o primeiro casal lésbico que eu vi na minha vida foi a Santana e a Britney em Glee. Então, até os meus 13 anos de idade, eu nunca tinha nem considerado a possibilidade de ser alguma coisa além de hétero. Afinal, eu sempre gostei de meninos, eu sempre tive crush nos meninos da minha escola, nos meninos da igreja. Eu sempre me senti muito diferente das minhas amigas da escola. Então, eu nunca me senti bonita o suficiente, sempre achei que as minhas amigas eram muito mais bonitas. Sempre achei que os meninos davam muito mais atenção para elas, que um menino nunca ia conseguir gostar de mim. Eu tinha aquela mania que acho que toda lésbica tinha, de você escolher o menino que você ia gostar na escola no começo do ano. Então eu chegava lá no primeiro dia de aula, via o menininho mais bonitinho e eu falava, é você que eu vou gostar. Quando eu fiz 13 anos, eu mudei de cidade, logo mudei de escola e o meu círculo mudou muito, meu ambiente mudou muito. Foi quando eu mudei de escola que uma menina da minha turma, simplesmente do nada, chegou pra mim e falou, tu é bi? A minha mente deu um nó, porque eu pensei, eu sou? Será que eu sou? Eu nunca tinha questionado isso antes. Eu ainda não tinha tido espaço para questionar isso. Afinal, a minha vida inteira já estava planejada para mim. Não por mim, mas para mim. Até hoje, eu não sei porque essa colega perguntou isso para mim. O que foi que ela viu em mim que fez ela achar que eu poderia ser bi. Mas ela foi a primeira pessoa que enxergou em mim uma coisa que ninguém nunca tinha enxergado. Então, eu comecei a me questionar e eu entrei naquela fase que todo pequeno LGBT entra de ficar pesquisando no YouTube como eu me descobri lésbica, como eu me descobri bi, como saber se você gosta de mulher. Eu não vou me aprofundar no assunto religião, porque eu quero muito fazer um vídeo só sobre isso, contando sobre a minha experiência cristã sendo LGBT. Acho que é um assunto bem complexo e que eu quero conseguir elaborar bastante. É bom que foi muito difícil, gente. Os 13 anos de uma mulher... Esse mesmo ano, quando eu tinha 13 anos e estava me descobrindo, eu tive um relacionamento muito tóxico e muito abusivo com um menino que era bem mais velho do que eu. Eu não acho que isso retardou de alguma forma o meu descobrimento da minha sexualidade, mas eu tô comentando porque eu quero que fique muito claro que mulheres lésbicas podem sim ter tido relacionamentos com homens, podem sim ter achado que estavam apaixonadas e que amavam homens. A gente cresce em uma sociedade que coloca isso na nossa cabeça desde que a gente é criança. A gente começa a acreditar, idealizar isso. Gente, era o meu sonho ter um namorado e achar que eu tava apaixonada, quando na verdade só era a primeira vez que alguém dava atenção pra mim na minha vida. Bom, depois de muitos testes do BuzzFeed e muitos vídeos no YouTube, eu tinha decidido. Eu era sim bissexual, tá? Que, mais uma vez, não é errado você ter achado que era bissexual e aí se descobrir lésbica. Na verdade, é a coisa mais comum do mundo. Inclusive, acontece também ao contrário, de você achar que é lésbica, descobrir que é bissexual. E, gente, tudo bem, a vida é um grande experimento. Durante esses anos que eu achava que eu era bissexual, gente, eu experimentei. Eu experimentei tudo que tinha pra experimentar. Eu era a bissexual. Eu usava a barra da calça dobrada com All-Star, eu escutava João. Por mais que eu vivesse essa vida muito livre, onde eu me aceitava, onde eu era super assumida, eu tinha muita dificuldade em falar que eu era bi. Eu só falava que eu era gay. Juro pra vocês, gente, eu falava, sou gay, eu gosto de mulher. Nunca falava sou bissexual. Gente, essas palavras não conseguiam sair da minha boca. Eu tinha muita vergonha, gente, tinha muita vergonha de gostar de homem. Ai... Realmente, essa vida não me veste. Quando eu tinha 16 anos, foi quando eu, enfim, tive o meu primeiro namoro de verdade
com uma mulher. E ela é a pessoa que eu considero ter sido o meu primeiro amor. Até porque aquele outro relacionamento que eu tinha tido um pouco mais nova, gente, aquilo era tudo menos amor. Então foi a primeira vez que eu amei uma mulher e que uma mulher me amou. E essa experiência me mudou para sempre. Na época eu ainda me considerava bissexual, mas eu sempre falava coisas do tipo, ai, sou bissexual, mas eu nunca namoraria com um homem. Ai, sou bissexual, mas eu só beijo mulher, eu só fico com mulher. Me sentia muito desconfortável ficando com homem. Não gostava, só conseguia ficar com homem quando eu tava bêbada. Bom, esse namoro terminou quando eu tinha 17 anos, mas foi o namoro que me deu todas as minhas experiências lésbicas de fato. Se é o que me entende. Vamos fazer o YouTube derrubar o meu primeiro vídeo. Depois que esse namoro terminou, eu decidi que eu ia ser a maior pegadora da minha cidade. Então eu e a minha outra amiga Nicole, um beijo Nicole, que também recém tinha terminado um namoro e também achava que era lésbica, a gente começou a sair muito, ir em muita festa, pegar muita mulher. E, gente, a gente se divertia. A gente ficava com os homens também, mas a gente sempre chorava depois e não entendia por quê. Aí eu passei os próximos bons anos da minha vida vivendo em um eterno ciclo de beijava uma mulher, ficava completamente louca, apaixonada, queria namorar com ela, achava que ela ia ser a mãe dos meus filhos, que a gente ia casar. Depois eu beijava um homem, me sentia culpada, chorava, sentia que eu tinha feito alguma coisa de errado e jurava de dedinho que o problema era só porque eu ainda não tinha superado a minha ex. Gente, isso durou por anos, foram pelo menos 2 ou 3 anos onde esse ciclo ficou assim, ó, o tempo todo. Quem conviveu comigo durante esses anos sabe muito bem que eu realmente era assim. A minha cabeça funcionava assim, eu não conseguia entender que eu me sentia mal por ter beijado um homem porque ele era um homem, não porque eu sentia saudade de uma mulher que saiu da minha vida há 200 anos atrás. Mas nisso eu ainda falava que eu era definitivamente bissexual. Eu só ainda não tinha encontrado o homem perfeito. Mas quando eu encontrasse ele, com certeza a gente ia namorar. Com certeza eu ia pela primeira vez conseguir me apaixonar por um homem. Até que eu encontrei o homem perfeito. Quando eu tinha 18 aninhos, eu comecei a me envolver com um menino. Ele era colega de faculdade da minha melhor amiga e a gente se conheceu numa festa da faculdade e ela falou assim, nossa, esse fulaninho aí é o menino mais bonito da turma. Todas as meninas querem ficar com ele. E aí eu falei, quer apostar? Se ele era impossível, eu ia conseguir. E essa ia ser minha diversão pela noite. Pra mim não importava muito beijo, gente. Eu só queria conseguir. Só queria provar que eu conseguia ficar com o menino mais desejado da turma. Dito e feito, gente, eu consegui. Depois disso, a gente ficou um tempo ficando, conversando. Falou que gostava de mim. E eu me deixei muito ser levada pelas pessoas. E eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu em vários micro-relacionamentos que eu tive durante minha adolescência e o início da minha vida adulta. Quando eu me envolvia com meninos, tipo assim, os meus amigos gostavam dele, então eu pensava, então eu também gosto. Todo mundo falava que a gente era um casal lindo, que a gente era feitos um pro outro. Quando eu estava saindo com esse menino, quando a gente estava se envolvendo, gente, eu sentia muita vergonha de andar com ele na rua. Ele não era feio, gente, ele era um gato. Só que assim, a gente andava na rua e aí eu via casais lésbicos e eu ficava, cara, elas não sabem que eu também. Eu já fui assim. Eu já andei de mãos dadas com uma mulher na rua. E agora eu tô andando com esse cara? Nossa, que nada a ver. Eu acho que o nosso relacionamento durou uns 6 meses no máximo. E aí eu descobri que ele estava planejando me pedir em namoro. Gente, tive uma crise gigantesca. Eu consegui entender. Tudo na minha vida estava perfeito. Eu tinha encontrado o cara perfeito, eu tinha conquistado ele ia me pedir em namoro. E a gente era o casal mais bonito da cidade. Por que eu não conseguia ficar feliz? Por que eu não conseguia ficar em paz? Porque, gente, era uma perturbação, era uma coisa que me sufocava, era uma ansiedade e eu não conseguia dizer por quê. Eu já tinha me afastado um pouquinho dele nessa semana, quando novamente minha melhor amiga Nicole... Gente, quero muito trazer a Nicole em um vídeo pra gente falar sobre as nossas aventuras sapatonas no ensino médio. Bom, ela tinha voltado de viagem, fazia um tempinho que a gente não se via, e a gente decidiu ir tomar um café e fofocar.
Aí a gente foi, ela me contou tudo sobre a viagem dela, ela tava super entusiasmada, super apaixonada. E a gente conversando, quando de repente ela fala: "E tu, Sofia, tá tudo bem? Como que tá o fulaninho?" E aí eu desabei a chorar. Aquele instante que clicou na minha cabeça que o problema era ele. Que eu não estava feliz com ele porque eu não queria estar com ele. Eu expliquei pra ela o que eu tava sentindo e ela falou: "Sofia, eu acho que tu é lésbica." Mas aí eu quero que vocês adivinhem qual associação o meu cérebro fez ao invés de pensar que eu era lésbica. Exatamente, eu achei que eu só estava com saudade da minha ex. Gente, passei pelo mico, tá? De depois de 2 anos separadas, voltei, corri atrás dela, pedi pra voltar, falei que ainda amava ela. Graças a Deus essa menina segurou nas minhas mãos e falou assim: "Sofia, 2 anos, supera." Eu não conseguia entender que não era ela que eu amava, eu só amava que ela era uma mulher. E aí, o que eu fiz? Eu me apeguei às minhas lésbicas. Gente, todo o meu círculo de amizade era tipo assim, umas 5 sapatão que a gente passava o dia inteiro conversando e eu tentando entender aquilo que eu tava sentindo. Inclusive, uma dessas sapatonas era quem hoje eu chamo de namorada, esposa, namorada, a minha namorada, que estava nesse grupo de amigas e onde a gente conversava dia e noite sobre absolutamente tudo do universo lésbico. E foi uma das pessoas que mais me ajudou a me entender. Só foi uma pessoa que eu admirava muito, a confiança dela, a certeza dela sobre a sexualidade dela e a forma que ela vivia a sexualidade dela. Era muito lindo. E eu falava: "Cara, eu quero ser que nem você." E foi com o apoio dessas amigas quando eu finalmente me entendi lésbica. E quando eu falei pela primeira vez em voz alta, gente, foi como se um novo mundo tivesse se aberto pra mim. Lembra que eu falei que eu não conseguia falar que eu era bissexual? Falar que eu era lésbica saiu tão naturalmente da minha boca. Começou a fazer tanto sentido na minha vida e em tudo que eu era. Quando eu percebi que toda vez que eu estava com um homem, eu tava fingindo e eu tava atuando completamente. Eu falava o que eu achava que precisava ser dito e eu fazia o que eu achava que precisava ser feito. Hoje em dia eu falo, e eu acho que no mês do orgulho do ano passado eu fiz um vídeo falando isso, que ser lésbica salvou a minha vida. E isso é verdade, gente. Ter descoberto que eu era lésbica mudou tudo em mim. Mudou minha confiança, mudou meus relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas minhas amizades, meu relacionamento com a minha família. E principalmente o meu relacionamento comigo mesma. Ser lésbica mudou tudo em mim. E hoje eu sei que eu tenho aquele orgulho e aquela confiança que eu admirava na minha namorada quando a gente era só amigas. E eu pensava que eu queria ser que nem ela. Hoje eu sei que eu sou assim. Que eu tenho muito orgulho e que eu sou muito confiante na minha sexualidade. Hoje, com 21 anos, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou lésbica. Gente, não foi fácil, né? Porque eu venho aqui e eu falo com um sorriso no rosto e rindo dos micos que eu passei, que foi fácil. Eu queria lembrar que não existe idade para se descobrir. Não existe jeito certo de se descobrir. Tem gente que se descobre com 5 anos e tem gente que se descobre com 50. E tá tudo bem. Só espero que com os vídeos que eu faço, com essas conversas que a gente tem, eu ajude pessoas a não esperarem até os 50 para se descobrirem. Queria agradecer muito a minha amiga Nicole, minha amiga sapatão. Pra mim, foi ela quem legalizou ser lésbica na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Então foi isso. Eu não sei muito bem como hoje em dia se termina um vídeo no YouTube. Na minha época a gente colocava uma musiquinha e aí colocava as redes sociais assim do lado e aí falava para se inscrever e dar like. E um ótimo mês do orgulho. Podem deixar qualquer pergunta, qualquer questionamento aqui ou nas minhas outras redes sociais. E foi isso. Um beijo da Sophie.